Jovem de 21 anos foi preso com munição e suprimentos próximo ao comício de Trump. Autoridades também encontraram um fuzil AK-47 na mochila de Donnelly. Outra informação urgente: Bolsonaro não utilizou nenhum cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, diz Polícia Federal. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção nessa informação urgente: Joe Biden já concordou em renunciar ao cargo de candidato democrata à presidência, o que pode acontecer já neste fim de semana. Ele ainda teria deixado claro que não irá apoiar sua vice-presidente Kamala Harris. A informação é do jornal Newsmax. Urgente: Michele critica a declaração de Lula sobre violência contra a mulher. A primeira-dama pergunta se Luiz Cláudio, filho do presidente acusado de agressão física e psicológica, aprendeu com o pai. Agora, o presidente Bolsonaro é ovacionado por milhares de pessoas em Duque de Caxias. É importantíssimo o seu compartilhamento, que jamais a imprensa vai mostrar isso aqui. Urgente: editora da Globo deseja a morte de Bolsonaro em evento do presidente na Tijuca, Rio de Janeiro. Esse é o ódio do bem da esquerda. Essa informação aqui é importantíssima, o seu compartilhamento. Cara, simplesmente 10h47 da manhã, a Praça Sans Pena fechada por causa de Bolsonaro. Cara, essa merda tem que acabar, a gente tem que morrer. Gente, então foi isso. Eu não falo aqui porque eu tenho muita vergonha de ficar falando, mas a Praça Sans Pena toda fechada. Acho que desde 8 horas da manhã que falaram lá no compromisso que eu tava indo. E assim, muita gente, negócio assustador. É mesmo pra gente assim, tomar cuidado. Acho que o Cláudio Castro tava lá também, enfim, reunião de bandido. E transtorno total. E fechou, ali é cheio de ponto final. Enfim, um absurdo completo, depois de tudo que aconteceu de pandemia, tudo. Um cara desse tá lá e se falando assim, agora o presidente vai falar. Enfim, é uma pena que não tem uma pessoa mais corajosa para tomar uma medida mais drástica quando esse imbecil aparece assim em público. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Cadê o STF? Porque se fosse ao contrário, né? Se fosse um movimento do Lula e um bolsonarista falasse isso, ele já estaria preso na cadeia, cumprindo 17 anos de prisão. Então vamos parar com essa hipocrisia, eu quero ver qual atitude vai ser tomada. Urgente: patriota faz homenagem a Clezão e crítica simbólica a Moraes em um dos maiores telões da Times, em Nova York. Atitude sensacional. Meus amigos, preste bem atenção agora nesse outro vídeo aqui. A informação é muito séria e precisa muito da sua atenção e do seu compartilhamento. Preste bem atenção, daqui a pouco a informação do dia. O serviço secreto não fez nada. Abre aspas. Existe um registro real de texto indicando que essa ameaça pode ter sido reconhecida por volta das 17h01, uma hora antes do Trump subir ao palco. Uma hora antes do Trump subir ao palco, tinha registro escrito. Graças a Deus existe o Twitter, graças a Deus existem as redes sociais. E o que a gente descobriu?
Não graças aos jornalistas da CNN. A gente descobriu, por exemplo, que, graças ao Congresso, essa semana, que o atirador postou mensagens na plataforma de jogos, no Steam, parece, uma mensagem enigmática, que ninguém entendeu muito bem, segundo o FBI, que o laptop dele tinha pesquisas de Trump, Biden, Convenção Nacional Democrata, o comício do Trump 3 de julho, imagens do procurador-geral, Merrick Garland, do diretor do FBI, Christopher Wray. O cara estava fazendo uma pesquisa. A gente não sabe muito ainda, porque o FBI não divulgou muito ainda. Mas a gente tem algumas informações que reforçam, vieram até depois do que o Corey Mills falou, né? Informações bombásticas. Hoje foi revelado que o Matthew Thomas Crooks foi morto a tiros 26 segundos depois de disparar o primeiro tiro contra o Trump. Então ele começou a atirar e foram 26 segundos, que parece que foi um tiro muito difícil, inclusive. Esses foram detalhes do briefing do FBI para o Congresso. Vale a pena a leitura, para quem quiser se aprofundar. Parece que os atiradores de elite avistaram Crooks no telhado pela primeira vez às 17h52 minutos. No telhado. Os snipers tiveram 20 minutos olhando para o Crooks. E ninguém tirou ele de lá. 11 segundos depois do primeiro tiro, eles viram de onde tinha vindo o tiro. Porque eles já tinham visto o Crooks 20 minutos lá. A gente viu que ele trocou olhares com o sniper. A gente viu que os snipers viram que ele estava com o rangefinder. A gente tem a seguinte linha do tempo hoje. Anotem isso. Para a história. Às 5h10 do horário local da Pensilvânia, o Matthew Thomas Crooks foi identificado pela primeira vez como um person of interest. Eles chamam esse nome de pessoa de interesse, é alguém que ainda não é um suspeito, mas é alguém que deve ser investigado. Às 17h10. Às 17h30, o Crooks foi avistado usando um telêmetro, um instrumento utilizado para medir a distância para um alvo. Muito utilizado, a gente usa em stand de tiro. Às 5h52, o Crooks foi avistado no telhado pelos snipers do serviço secreto. Às 5h52. Às 6h02, não é que o Trump não foi retirado do palco. Ele só entrou no palco às 6h02 com o serviço secreto vendo o Matthew Crooks no telhado depois de terem visto ele usando um instrumento de medida de tiro. Um telêmetro. 12 minutos depois, o Matthew Crooks disparou os tiros. Às 16, às 18h12. 26 segundos depois ele foi morto. Como não fazer perguntas a esse respeito? Como isso pode ser visto como uma mera falha? A gente descobriu que a polícia local não tinha comunicação de rádio direta com o serviço secreto. Descobrimos que tinham 4 equipes de snipers, inclusive da polícia local. Que quem matou o Crooks não foi aquele sniper que a gente viu naquele telhadinho, né? Que ficou famoso, o cara até. Minha mulher disse que era um cara bonito. Não foi ele. Foi um outro sniper do serviço secreto que estava a 400 metros de distância, que tinha uma janela de, mas meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros, de 20 centímetros, um palmo de distância, entre árvores, obstruindo a visão. O Dan Bongino, comentarista da Fox News, que era do serviço secreto, que deu essa informação hoje. O Dan Bongino também diz o seguinte, que há um registro de texto mostrando que a ameaça foi reconhecida 1 hora antes. Um registro de texto, não é mais disso me disse. É um registro de texto que 1 hora antes do Trump subir no palco, e que houve uma falha em levar a informação para o serviço secreto. O Bongino também confirmou que naquele dia, por algum motivo que ninguém sabe, não estava tendo vigilância por drone. Agora, aqui que fica interessante. As polícias locais, com o serviço secreto botando nas costas deles, estão dizendo que, de fato, informaram sim sobre a ameaça ao serviço secreto, e o serviço secreto não fez nada. Abre aspas. Existe um registro real de texto indicando que essa ameaça pode ter sido reconhecida por volta das 17h01, 1 hora antes do Trump subir ao palco. 1 hora antes do Trump subir ao palco, tinha registro escrito. Continua aspas da reportagem. Algumas pessoas estão me dizendo que houve uma falha inicial em transmitir adequadamente essa informação. Os policiais locais e alguns oficiais do condado de Butler estão contestando, dizendo: ei, nós informamos o serviço secreto sobre a ameaça e eles não fizeram nada. Cara, eu não sei como a imprensa não está falando desse negócio no Brasil.
Eu não sei como. Eu não sei o que tem de teoria da conspiração nisso. Agora, nós temos que fazer perguntas. Como pode o candidato e líder político mais popular do país só não está morto por um milagre? A gente não quer outra situação como a do Kennedy, com 60 anos de especulação e mentira e relatórios fajutos, que hoje nós sabemos que eram falsos, e que os nossos pais e avós, né, ouviram mentiras a esse respeito. Eu acho o seguinte, o Kennedy foi o cara que entrou em guerra com o Deep State americano e com a CIA, depois da invasão da Baía dos Porcos fracassadas na década de 60. Um atentado inexplicável vai lá e dá um tiro de sniper nele. Agora a gente tem um candidato que promete obliterar, que já foi vítima, e que promete obliterar o Deep State, palavras dele. Conta que o Deep State já fez tudo, e a gente sabe disso. Não é uma opinião, né? A gente sabe o que aconteceu no Russiagate, a gente sabe das ações judiciais contra o Trump. O cara sofre um atentado com falhas ridículas de iniciante de segurança. E a gente não pode perguntar se é intencional? Ora, quais são as 3 coisas que a gente aprende? Qualquer um que lê um livro do Sherlock Holmes, né? Quais são as 3 coisas que a gente aprende a investigar em qualquer crime para identificar os suspeitos? Motivo, meio e oportunidade. Motivo, meio e oportunidade. Os caras do Deep State tinham motivo, meio e tiveram oportunidade. Tinham tudo. Então quem tem que ser o principal suspeito? Ora, o Deep State. O holofote tem que estar neles. Para mim, eles são os principais suspeitos. E claro, a investigação tem que olhar para todos os lados. Eu conversei com algumas pessoas, fizeram até a segurança de alguns presidentes no Brasil, e eles falaram, cara, é um erro que a gente não cometeria. É muito bizarro. Brasil, imagina os Estados Unidos com o histórico que tem. Esse negócio de Deep State é uma das coisas mais sinistras que existem no mundo. Se você parar para pensar o que esses caras fazem e que a gente não sabe, eu dediquei um módulo inteiro do meu curso Fim da América e do Mundo Como Conhecemos ao Deep State, chama Deep State e Judicocracia, sobre os burocratas não eleitos que mandam no mundo e que a gente não consegue tirar nas eleições. Volto a dizer, é uma coisa muito sinistra. O pessoal comentou sobre a BlackRock e o fato do assassino do Trump estar num comercial da BlackRock, mas muita gente não tem nem ideia do que é a BlackRock. Não tem ideia da conexão do Deep State com as elites globais, como é que eles operam. Também tem um módulo só disso, só sobre as elites globais no meu curso. Então as pessoas ficam pensando, é na eleição que se resolve as coisas. Eu volto a dizer, quem não conhece do que eu tô falando tá perdidinho. E é por isso que eu tô fazendo esse apelo. Primeiro, tenta ignorar o meu chapéu MAGA hat, Make America Great Again, que eu estou nos Estados Unidos passando as férias agora com os meus filhos maravilhosos, as coisas mais lindas do mundo, puxaram o papai, vieram do meu ventre, é claro. Mas eu não poderia deixar de falar da situação que está acontecendo no Brasil. Eu gravei um vídeo recentemente mostrando que os memes que estão sendo produzidos contra o Haddad por conta do aumento das taxações, tributos, impostos, está destruindo e ferrando ainda mais a capacidade de compra do trabalhador, virou um sério problema para o governo. Mas para você imaginar, o maior problema do governo é o desemprego, é a inflação, é o corte de gastos, é a diminuição de renda da população, é o aumento da criminalidade, é o aborto, das drogas, não. Esse governo se reuniu recentemente e eles decidiram que o maior problema que eles estão enfrentando são os memes do Haddad. Os memes, querendo ou não, têm uma capacidade gigantesca de propagar a verdade de uma forma humorística, obviamente com aquela pitada de risada, mas todo mundo percebe que tudo está mais caro. Você vai no posto de gasolina agora e dificilmente você encontra em qualquer lugar do Brasil um litro de gasolina que custe menos de R$6,50, sendo que foi a promessa do Lula. Então daí esses memes começaram a dominar a internet. Você agora, se abrir qualquer rede social sua, não vai passar um minuto que não vai passar um meme do Haddad. Até memes com a minha cara, né? Gustavo Tascher fizeram. Isso está pegando muito mal para o governo, porque está consolidando no diário coletivo o fato de que esse governo é um governo que está fodendo os mais pobres. Todo mundo sabe disso, né? A reforma tributária, então, quando ela vier na corda toda, não vai sobrar para mais ninguém. E aí, qual que é a solução do governo? Bom, um governo sensato seria, galera, vamos diminuir os impostos, vamos taxar menos, vamos tentar diminuir a velocidade da destruição do poder de compra do trabalhador brasileiro. Mas não, a solução que esse governo encontrou é regulamentar as redes sociais. Vamos lembrar, quando aconteceu a crise do Rio Grande do Sul, o desastre no Rio Grande do Sul, qual foi a prioridade desse governo? Não foi distribuir renda, não foi enviar recursos, não foi salvar pessoas, não.
A prioridade desse governo é calar a boca das pessoas que estavam mostrando a incompetência, o descaso, a inépcia do governo ao tratar dessa crise no Rio Grande do Sul. A solução para eles não é resolver o problema, mas é calar a boca daqueles que acusam que o problema existe. E agora a situação do taxado se tornou a mesma coisa. Eles querem regulamentar as redes sociais justamente para que ninguém mais faça memes ou tire onda ou faça conteúdo satírico com esse desgoverno que está destruindo o Brasil. É isso, dá uma olhada nessa matéria aqui. O Lula quer regulamentar as redes sociais por causa do discurso de ódio e antidemocrático. Não há nada mais democrático do que todo mundo ter voz no debate político, mas para eles a democracia é relativa, que ele se espelha no Maduro, inclusive, que estava falando agora, acabou de soltar uma ameaça, né, publicar uma ameaça, dizendo que se ele perder vai ter banho de sangue contra os fascistas. Então, um ditador que já está matando sua população há décadas e já fez com que 7 milhões de venezuelanos fugissem do seu país, ele vai defender a democracia da Venezuela contra os fascistas. É essa a história da esquerda. Então, a prioridade do Lula agora, meu amigo, não é diminuir o preço daquilo que você está comprando. É calar sua boca para que você não possa reclamar por estar sendo roubado por eles. Parabéns para todo mundo que fez o L. Mas realmente, todo mundo que fez o L aí, tá de parabéns. Agora, andando aqui nos Estados Unidos, eu vou te falar uma coisa. O clima, a atmosfera é de que Trump vai ganhar de lavada. Inclusive, só de andar com esse chapeuzinho aqui do MAGA Hat aqui, do Make America Great Again, que eu peguei aqui emprestado do meu amigo Marquinhos. Qualquer lugar que você vai aqui agora, o povo bate palma e parabeniza, não é? A sensação é que antes do atentado, um ou outro cumprimentava e falava, mas depois do atentado é nítido. Eu fui no parque com esse boné, de 10 pessoas que passam, pelo menos 6, 7 te cumprimentam e fazem sinal de positivo. Tamo junto. Então agora a gente tem que fazer o boné. Sabe qual que é o boné? Agora assim, faz o L, idiota. Olha uma ideia, ó. Vamos fazer um boné, faz o L, imbecil. Eu não voto em ladrão. Mas a gente também vai fazer o Brasil grande novamente. Infelizmente a gente vai passar por um período aí de tristeza pelo número de imbecis no Brasil que votou no 13, mas eu acho que essas pessoas acordaram pra vida agora. Um abraço, galera. Fique com Deus. Preste bem atenção nessa informação urgente que aconteceu agora há pouco. Jovem de 21 anos foi preso com munição e suprimentos próximo ao comício de Trump. Autoridades também encontraram um fuzil AK-47 na mochila. Um jovem de 21 anos foi preso na segunda-feira, dia 15, próximo à Convenção Nacional Republicana nos Estados Unidos. O candidato à presidência, Donald Trump, estava no local. O gabinete do procurador distrital do condado afirmou que uma patrulha policial encontrou Donnelly Disley nos arredores do evento. Ele vestiu uma máscara de esqui e carregava uma mochila tática. Autoridades afirmaram que foi flagrado durante uma invasão de um posto de segurança. Os responsáveis pela vigilância do evento de Trump era a segurança interna e a polícia capital dos Estados Unidos. Ao averiguar a mochila do suspeito, o agente encontrou um fuzil AK-47 escondido. Por fim, quando interpelado se tinha porte para o tamanho poder de fogo, o jovem negou. Confira a lista de itens encontrados pela polícia: carregador com munição calibre, máscara do filme Pânico, lanterna, 2 pares de luvas pretas com pontas de borracha, óculos de sol, 2 latas de tinta spray e sacos vazios com estampanha. Isso aqui. Meus amigos, prestem bem atenção. Isso aqui é muito grave. Novamente, vamos tentar arrancar a vida de Donald Trump, que vai ganhar as eleições. Isso também pode acontecer com o presidente Bolsonaro. É um alerta que a gente faz aqui, que vocês viram o que a editora da Rede Globo estava pedindo: a morte do presidente Bolsonaro. Sempre vai ter algum louco por aí querendo acabar com a vida daqueles que estão lutando contra o sistema. Enquanto isso, Bolsonaro não utilizou nenhum cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, diz a Polícia Federal. A Polícia Federal notificou o Supremo Tribunal Federal sobre a ausência de registros pelas autoridades dos Estados Unidos de apresentação de certificados de vacinação contra o vírus por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e seus aliados. Esta revelação faz parte de um procedimento investigatório mais amplo, que ao longo de 2021 e 2023 analisa supostas fraudes no sistema do Ministério da Saúde brasileiro. O caso ganhou destaque após a divulgação de um relatório em março deste ano, indicando Bolsonaro e associados por crimes de associação criminosa e falsificação de dados em sistemas públicos. De acordo com a PF,
Bolsonaro teria instruído a falsificação de informações de vacinação não apenas para ele, mas também para sua família, intensificando as suspeitas sobre suas reais posições quanto à vacinação. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.